Fala pessoal, hoje iremos tratar de mais um assunto do direito penal, né? Que muitas pessoas acabam confundindo e até errando muitas vezes em questões, que é o caso do arrependimento posterior e da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, né? Muitas pessoas se confundem nesses dois termos e iremos agora explicar para que você aprenda de uma vez por todas. No arrependimento eficaz ou a desistência voluntária é quando o agente, ao estar no ato do crime, ele desiste no meio da ação, ou seja, não consumando realmente a conduta típica desejada, mas isso acontecendo por uma desistência voluntária. Não foi por um motivo alheio à vontade do agente. É o próprio agente que se arrepende. Não é um caso de força maior. É o próprio agente que se arrepende de cometer aquela conduta típica, né? O exemplo, o agente ele está no pensamento de cometer um homicídio, né? E aí começa os atos preparatórios e aí inicia a ação, inicia a execução. Ele começa esfaqueando a vítima, mas não chega a cometer uma lesão numa região letal. E aí no meio dessa parte que ele está esfaqueando a vítima, ele se arrepende. E aí ele não consuma o crime, ele não esfaqueia numa região letal e não pratica o homicídio. Então, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, fala que o agente que comete a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ele irá responder apenas pelos atos já praticados. Então, um indivíduo que quer cometer um homicídio e no meio do caminho ele desiste, nesse caso desse exemplo que eu dei, ele irá responder apenas por lesão corporal se a vítima não falecer. O Código Penal ele fala que o indivíduo que pratica, né, essa ação e ele na modalidade tentada, que ele não consegue consumar o crime, ele vai responder como se ele tivesse praticado o crime, só que diminuída de 1/3, né, a 2/3 da pena, né? O indivíduo que quer cometer um homicídio, mas não consegue concretizar esse homicídio, fica na modalidade tentada, né? Ou ele se arrepende, ele irá responder pelo mesmo homicídio, só que a pena dele irá diminuir de 1 a 2/3. Então essa é a diferença, porque o arrependimento eficaz ou desistência voluntária parte do agente, né? O agente vai cometer o crime e no meio do intercrimes, que é a parte da preparação, a parte dos meios e a parte da ação, no meio da ação ele desiste de concretizar a ação delituosa. E agora vamos entender o que é agora o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, de acordo com o artigo 16, ele só é aplicado nos crimes sem grave violência ou ameaça à pessoa, né? Antes de ocorrer a denúncia ou queixa, o indivíduo que pratica o crime sem grave lesão ou ameaça à pessoa, ele se arrepende posteriormente, e aí o que é que ele vai fazer? Ele vai reparar o dano, né, da ação delituosa que ele praticou e restituir a coisa. Então, isso é chamado de arrependimento posterior. Quando o indivíduo pratica essa ação, a pena dele será diminuída de 1 a 2/3. Resumindo agora a diferença entre arrependimento posterior e desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o indivíduo ele para no meio do caminho. Quando ele está praticando a conduta delituosa, ele não concretiza a ação completa. Ele desiste na metade do processo. Essa desistência parte dele. É uma desistência voluntária.
Essa desistência não vem de uma circunstância maior ou de uma circunstância alheia à vontade dele. A desistência parte dele. Ele irá responder pelo mesmo crime, né? Se ele queria praticar um homicídio, mas não concretizou, vai responder por homicídio, só que diminuída de 1 a 2 terços. E no arrependimento posterior, só é aplicado aos crimes sem grave ameaça ou lesão à pessoa. E se o indivíduo reparar o dano e restituir a coisa antes da queixa ou do recebimento da denúncia. Então, galera, é isso. Espero que tenha ajudado. E tudo isso aí que você pode ver está no artigo 14 e 15 do Código Penal. Obrigado. E é isso aí.